Olá, seja muito bem-vinda ao podcast 45 Mais. Essa quarta-feira, que é o nosso espaço reservado para compartilhar com vocês conhecimento de educação financeira para mulheres maduras. Então, sejam muito bem-vindas, Marilda, Eligelone, Rosa, Isa. Bom, sejam muito bem-vindas. Hoje é o dia que a gente separa, né, às 20h30, para falar um pouco sobre educação financeira. E o tema de hoje eu estou inspirada nas perguntas que eu recebi aí, algumas caixinhas que eu coloquei no Instagram e também durante a semana. Então, sejam muito bem-vindas. Aqui nesse perfil eu ensino mulheres maduras como sair do caos financeiro, fazer o dinheiro sobrar para quitar dívidas e se tornar uma mulher bem resolvida nas finanças. Eu sou Ellen Megaretes, especialista em organização financeira, fundadora do Finanças na Maturidade e mentora certificada da Gallup, uma referência mundial em análise do comportamento humano. Então, sejam muito bem-vindas. Se você não é inscrita no canal, eu vou te fazer um convite para você se inscrever no canal do YouTube, no perfil do Facebook e do Instagram. É só ativar o sininho das notificações para quando os conteúdos novos surgirem, você ser avisada. É uma forma de você saber o que está acontecendo aí e também compartilha para 3 amigas aí. Pega esse aviãozinho e manda para 3 amigas, ajuda esse perfil ser o maior perfil do Brasil de mulheres maduras e mulheres bem resolvidas. E o que a gente considera uma mulher bem resolvida financeiramente? Aquela mulher que consegue fazer o seu dinheiro sobrar, que mesmo tendo dívidas, essas dívidas estão sob controle, que desfruta, né, dessa fase tão incrível aí chamada maturidade, que utiliza o seu poder pessoal para trazer para a vida tudo aquilo que deseja, direcionando para a vida ali, né, dizendo para a vida para onde deseja ir, e não sendo uma água viva e sendo levada pela correnteza. Essa que é a mulher bem resolvida. E nessa aula de hoje, você vai sair daqui com uma direção. Isso que é o mais importante. Eu falo assim, que velocidade você imprime ao longo do tempo, mas direção, se a direção estiver errada e você ainda estiver veloz, minha amiga, você vai perder muito tempo. Então, você vai sair daqui com uma direção para você quebrar esse ciclo do endividamento. Então, assim, é possível, esse é o tema de hoje, sair desse caos financeiro, do endividamento, mesmo não tendo dinheiro para quitar as dívidas, né? Porque muita gente fala assim, eu não tenho dinheiro para quitar a dívida, como é que eu vou sair desse ciclo? Então, é possível sim, e eu vou te dar essa direção. Mesmo que você não tenha dinheiro para pagar as dívidas, mesmo que você não tenha crédito, né? Muitas mulheres trazem isso, olha, eu já fiz negociação, eu já estou tão endividada que eu já não tenho mais crédito para renegociar, né? Ou para negociar, não tem mais espaço. E mesmo que você não esteja fazendo o dinheiro sobrar. E é muito interessante, né, essa história do caos financeiro, que muita gente imagina assim que o caos é algo do tipo, você está na beira da morte, mas não necessariamente. Muitas vezes o seu dinheiro não está sobrando, né? Você está ali, ora entra no cheque especial, ora usa o cartão de crédito para complementar, e aí você não coloca nada no papel, você vai fazendo as coisas de uma forma atropelada. Isso é um tipo de caos, tá? Então, vamos começar a trazer o que eu separei para vocês hoje, e se vocês quiserem ir colocando aí nos conteúdos, no chat, as suas perguntas, as suas considerações, coloca aí, porque a gente vai interagir. Inclusive, a minha intenção hoje inclusive, Alencar me mandou uma solicitação. Bom, a minha intenção nessa live de hoje, se tiver alguém aqui assistindo que queira uma consultoria ao vivo, a minha intenção é chamar. Então, é só pedir para participar, tudo bem? Que no final eu vou abrir esse espaço, porque aí eu vou te dar uma consultoria. Você pode me fazer uma pergunta, né, a respeito do que você está vivendo agora na sua vida financeira, em termos do assunto atual de preferência, né, do caos financeiro, de é possível sair do endividamento, mas se também não for, nós estamos aqui para poder te ajudar nessa jornada. No final, eu vou te dar uma palavra, fica até o final da live, que eu vou te dar uma palavra-chave para você baixar, para eu te
você colocar aí nos comentários e eu te enviar uma ferramenta para te ajudar nessa organização financeira, tudo bem? Então, papel e caneta na mão, bora para trazer o conteúdo de hoje. Do que não é esse conteúdo hoje? Do que não é essa aula hoje? É muito importante. Eu costumo dizer que quando a gente já sabe do que não funciona, do que não se refere, do que eu preciso deixar de fazer, já é sempre um meio passo, né? Um meio caminho andado. E hoje, essa live, essa aula de hoje, ela não é sobre se tornar uma caloteira. Não é sobre declarar guerra aos bancos. Não é isso. Não é sobre ensinar uma dicasinha, uma mágicazinha para fazer as coisas acontecerem, né? Nem para poder instaurar um sistema de ódio dos gerentes de banco. Não. Essa live de hoje é para te passar um método, porque dívidas e vida financeira desorganizada precisa de metodologia, né? Precisa de você saber o que você está fazendo, da estratégia certa, porque senão você troca os pés pelas mãos. Então, nós vamos falar sobre estratégia hoje. E de se responsabilizar pelas nossas escolhas, porque às vezes a gente se coloca numa posição como se a vida nos jogasse naquilo, e não. Quando no momento que a gente assume a responsabilidade, que nada mais é do que responder pelas consequências das decisões que a gente tomou, e traz clareza, fica muito mais fácil a solução vir, tudo bem? E por que é importante, né, você sair dessa bola de neve do endividamento? Por que é tão, parece uma pergunta óbvia, né? Mas não é, é importante trazer clareza. Por que é tão importante? Porque se você está por aqui, provavelmente você tem mais de 40 anos. Se você tem mais de 50, mais de 60, você imagina, provavelmente você tem menos, provavelmente, porque isso não é uma ciência exata, menos tempo para viver do que você já viveu. E parte da sua vida que você já viveu, você era criança, depois adolescente, aí você entrou na sua vida ativa. Então, uma parte da sua vida que você viveu, ela é menor do ponto de vista de você no comando das suas finanças. Então, dependendo da sua idade agora, depende, você tem muito tempo também, é um outro lado, muito mais tempo no comando, na linha de frente das suas finanças. Isso pode ser uma coisa maravilhosa, e eu acho que tem que ser, porque olha quantas coisas que você ainda não tem para realizar, para fazer, para desfrutar da sua jornada, porque afinal de contas o dinheiro é para isso, né? Para nos servir. Ou pode representar uma grande ameaça se agora você ainda não está trocando, ainda continua trocando os pés pelas mãos aí, trabalhando muito, o dinheiro não sobra, não sabe o que vai fazer ali com uma fatura de cartão de crédito, já negociou, já renegociou, agora está numa situação que você não está conseguindo pagar nem a renegociação. Você imagina hoje sim, você imagina daqui a 2 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. Então você tem que interromper isso rápido, aprender a sair disso rápido, porque as consequências elas não são as melhores. Elas começam no bolso, mas terminam na saúde, na qualidade de vida, na vida que você perde, que você deixou de viver e que você não recupera, porque tempo é assim, né? Tempo vai embora e não recupera. E também para que você faça isso acontecer, para você aprender a fazer o dinheiro sobrar. Porque isso é uma técnica, isso é um passo a passo, é gestão, né? Você só evita um endividamento e esse caos financeiro quando você tem as suas finanças sob comando. E quando ela está sob comando, quando o dinheiro está sobrando. Porque só quando o dinheiro sobra, se você gasta ele todo, 100% dele, provavelmente quando as emergências, os imprevistos baterem à sua porta, ou muitas vezes quando situações que a vida trouxer para você, que traz o tempo todo, né, você não vai estar preparada para isso e você pode iniciar um ciclo de endividamento, tudo bem? Além disso, para você crescer patrimônio, crescer a sua base, para que você não fique tão dependente da sua capacidade de gerar renda, né? Porque você imagina, se você é uma profissional liberal, se você é uma empreendedora e vai envelhecer
e tem um bom padrão de vida, tem uma boa renda, mas ela é 100% ou 70% dependente da sua capacidade de gerar renda. Como que fica o seu futuro, a sua longevidade, o seu planejamento, no momento que você estiver mais cansado, se quiser dar uma parada, se você não aprender a planejar isso, porque se não está sobrando, você está endividada, você não está planejando, concorda? Faz sentido? Coloca aí para mim nos comentários se faz sentido para você isso. Se o hoje está desorganizado, imagina o futuro. Como é que você planeja o futuro se hoje você está trocando, você não está conseguindo colocar as coisas no trilho? Faz sentido? Coloca para mim no chat se faz sentido ou não. E a outra razão por que você deve, né, sair do endividamento é para você ter paz e tranquilidade. E é possível você sair disso mesmo porque você está no endividamento, o dinheiro está sobrando, você não tem dinheiro para pagar as dívidas, não é isso? É possível você interromper e sair disso? Claro que é. Lógico que é. E aí vai depender das estratégias, e é sobre isso que nós vamos falar. Quais estratégias que você deve utilizar e quais que você deve evitar. Né? Porque muitas vezes você já está usando uma série de estratégias, mas não está funcionando. Né? É por isso que muitas vezes uma seguidora querida hoje me perguntou isso. Olha, eu já negociei uma fatura de cartão de crédito, eu dividi em 24 parcelas, eu não consegui bancar essa negociação, fui lá e renegociei, e hoje eu não tenho dinheiro para pagar a 30ª parcela. Entende? Ou seja, já é uma segunda renegociação, não é nem negociação, e que está confusa, não vai conseguir. Então tem que aprender a interromper isso, né? Bom, a primeira estratégia que eu te sugiro fortemente, isso não está numa ordem do que é mais importante, eu não coloquei, tudo bem? Mas é uma estratégia muito óbvia e que muita gente às vezes não consegue perceber por que você deve utilizá-la. Não sei se é o seu caso. Ei, boa noite, Maria. Mas essa estratégia é a estratégia de parar de usar o seu cartão de crédito. Uma grande parcela da sociedade, mais de 80%, né? Segundo a Confederação Nacional do Comércio, de dezembro do ano passado, de 2022, está endividada, 79 alguma coisa. E 75% é por causa do uso do cartão de crédito. Então, eu não sei se é o seu caso, mas o que normalmente acontece? A gente vai para o mercado de trabalho, começa a trabalhar e aí começa a colocar despesas na nossa vida, né? As primeiras despesas são aquelas que você sustenta, né? Para se bancar, né? Você está lá novinha, começando a sua profissão, aí você começa a pagar o seu transporte, o seu lanche, a faculdade, muitas vezes até ajudar ali em casa, ou não, cuidar só de você, o seu celular, e aí depois você, de repente, fica independente, sai da casa dos pais, começa a se bancar, e aí você começa, de repente, a guardar para comprar o seu carro, ou já comprou o carro, o apartamento, e aí vem o casamento, né? Vem os filhos, e você começa também a se responsabilizar pelos filhos. Em momento nenhum, normalmente, dessa trajetória, é sempre assim, você vai aumentando a sua renda, não é isso? Você começou como estagiário, aí você foi contratado, nível 1, aí subiu na carreira, fez uma pós, vai subindo. Mas aí, na medida que você foi subindo a sua renda, você também foi subindo o seu padrão de vida. E o seu padrão de vida no sentido de, são duas pontas. É o padrão de vida no sentido da quantidade de despesas que você foi colocando na sua vida. Então, por exemplo, quando você, e muito da forma como a gente faz isso, é espelhando o nosso ambiente e espelhando e sendo influenciado pela nossa família, né? Pelos amigos, pelo ambiente profissional. Não existe um planejamento para isso, né? Não, eu vou fazer isso de modo geral, né, gente? Não existe de modo geral um planejamento. Eu estou generalizando. Você vai colocando despesas ali. E aí, essas despesas, via de regra, vão comprometendo ali toda a sua renda. Você tem um aumento, você aumenta. Então, você está sempre naquele aperto ali, mesmo que você não tenha dívida nenhuma. Na primeira virada que a vida dá, seja um desemprego, seja uma pandemia, seja um adoecimento de alguém, seja um negócio que você resolveu montar e não deu certo, seja
porque você passou por uma separação, sei lá, e aí descontrolou e começou a consumir muito para compensar. Quer dizer, qualquer coisa que saiu do normal, como a sua vida já estava muito inchada ali, você desequilibra. Ei, Helenilza, boa noite. Mas você não percebe isso, e obviamente, quando você for para o mercado de trabalho, você já começou ali, abriu a sua conta e já veio um cartão, né? Cartão de crédito automático. Você abre, um menino abre uma, né? 15 anos de idade, já abre uma conta lá no banco digital, já veio o cartão de crédito. Mas você não aprendeu a usar isso. E aí, o que acontece? Como você estava sempre apertado, faltava, você ia lá, parcelava no cartão também. Você quer comprar uma coisa extra que já não está ali, o que você faz? Ah, não, para mim não dá para comprar agora, mas parcela em 6 vezes, então vou botar essa parcelinha aqui. E aí você foi criando um estilo de vida. Você foi criando um estilo de vida. E aí o que aconteceu? Você chegou na maturidade, e aí você foi formando hábitos de uso equivocado dos meios de pagamento. O cartão de crédito, nós estamos falando sobre ele, vamos lembrar. Ele é um uso, ele é simplesmente um meio de pagamento, é um meio de pegar o seu dinheiro e colocar do outro lado para o fornecedor. Mas ele acabou sendo incorporado na sua renda. Então, como você não aprendeu e não adquiriu esse hábito, e de modo geral, o que aconteceu? Faltou dinheiro ali, você parcela e chega a fatura. Aí você imagina, você ganha 10 e gasta os 10, ou 5, ou 20. Aqui o valor não importa muito, o importa é a análise. Então você está gastando e está ganhando a mesma coisa ali. Tudo extra que você quiser, você vai lá, vou viajar, eu parcelo no cartão. Só que veja bem, você já está com o seu custo fixo aqui, ó. Quando a fatura do cartão chega, ele adiciona esse custo fixo. As pessoas não colocam ele como um custo fixo ali. Ele entra como um a mais. E aí, esse a mais aqui, o que você faz para pagar esse a mais? Você usa um dinheiro que não é seu, né? Que dinheiro que é esse? O do cheque especial. E aí você começa com essa bola de neve. Ou você começa a parcelar, se você não tiver aqui, ó, parcelar, pagar no mínimo, né? E aí os juros sobre juros sobre juros. Bom, o resultado disso é que esse uso equivocado do cartão de crédito, ele tira completamente a sua capacidade de organizar a sua vida financeira. Por isso que você tem que imediatamente parar de usar o cartão de crédito. Se você está com cartão de crédito, você pode ter quanto você quiser e pode usar como uma estratégia, uma ferramenta. Mas se você, nós estamos falando aqui para as pessoas que estão em um ciclo de endividamento de bola de neve, tá? É para essa pessoa que não tem a gestão adequada, pelo menos neste momento, do seu dinheiro, até aprender. E o que é aprender, né? Quando a gente começa a executar e ter resultado, né? Porque o saber e não fazer é ainda não saber, não é isso? Então você pode estar assistindo várias aulas, você sabe, seja não, eu já sei disso, mas você está fazendo? Se você não está fazendo, você não sabe, né? Então, quando você para de usar o cartão de crédito, você corta esse ciclo. É como se você saísse desse liquidificador, assim, né? Imagina aquela roda gigante. É como se você saísse ali de uma roda da roda gigante, ela continua girando ali. E aí você vai pagar as suas despesas fixas, aquele custo fixo, independente do que está ali no cartão, porque o que está ali no cartão é passado. Você vai pagar com dinheiro. E aí isso vai te dar um senso de realidade. E antes disso, coloca isso no papel para você saber exatamente aquilo que você tem ali. Essas faturas que estão antigas, hoje uma seguidora perguntou: o que eu faço? Né? Primeira coisa é ignorar essa fatura. Você tem que deixa ela de lado e vai lá para a sua vida. O que está entrando de dinheiro na sua vida, de renda, é suficiente para pagar o seu custo fixo, aquele que não tem jeito, que aconteça o que acontecer, você vai ter que pagar? Ou você está pagando a fatura e aí acaba o dinheiro e você tem que entrar na fatura de novo, entrar no cheque de novo especial para poder pagar suas despesas básicas. Porque se você estiver nesse processo, tá tudo errado, tá tudo de cabeça para baixo. Provavelmente é o que acontece, tá? Então, o que você tem que fazer? A primeira estratégia, parar de pagar as coisas no cartão. Ah, e o que está lá? O que está lá você vai pagar
depois que você organizar aqui. Cabe? Então, insere. O ideal é você fazer pagar, né? Porque se você tem uma parcela, se você tem uma negociação, se você já tem uma fatura alta de cartão de crédito ali, o ideal é caber para você pagar. Mas e se não couber? Aí eu te pergunto, o que você vai fazer para interromper esse ciclo se você não parar de usar? Você tem que parar isso. E como é que você para? O que está lá você vai resolver, tá? Você tem várias estratégias para resolver. Mas a primeira coisa que você tem que resolver é evitar entrar nesse ciclo de novo. Então você tem que pagar com o seu dinheiro, pedir desconto, inclusive, né? Paga com Pix, etc. Ah, mas esse mês não vai sobrar, vai. Se você não deixa as dívidas de lado, organiza aqui, faz uma faxina, né? Se você, mulher, você sabe disso, o que é faxina, é a gente tirar aquilo que você não está usando mais, é limpar, é abrir espaço. E aí vem com essa dívida. Ela cabe? Se não couber, aí você vai ter que ter um outro passo que é para negociar. Mas o primeiro passo é esse, parar de usar, tá? O segundo é conhecer o seu nível de endividamento. Então, é conhecer tudo hoje que está fazendo, que está mordendo, que está roubando uma parte da sua renda. E é muito interessante, olha como é que isso é sério. Como você já estava lá, imagina que você não tinha dívida nenhuma, mas você estava ali gastando, o seu custo fixo estava alto e você estava comprometendo toda a sua renda. Aí você descontrolou que você precisou de usar o cartão e aí depois você precisou de parcelar, não é isso? Então você já estava com ele todo comprometido. O parcelamento vai subir o seu custo e a sua renda não subiu. Então, cada parcelamento que você está fazendo, cada parcelinha de empréstimo consignado, de cartão do está aumentando ainda mais o seu custo. Enquanto o que você quer é exatamente o contrário, aumentar a sua renda. Então, você precisa de interromper esse ciclo. Então, como que você interrompe? Para de usar o cartão. Passo 2, conhecer o seu endividamento. O que hoje você está devendo? Para quem? Quanto? O que falta? Porque para você utilizar uma estratégia para quitar essas dívidas, você precisa de conhecer esse nível de endividamento que você tem, né? É o cheque especial, é o cartão de crédito, é o empréstimo consignado, é empréstimos com outras pessoas, enfim, tem gente que vai na financeira, crédito pessoal. Então, é entender, e o que é entender? Não é só saber o valor aleatório, se for um empréstimo consignado, é a parcela, é pegar o contrato, saber se tem aquele seguro prestamista, porque o seguro prestamista, dependendo de como ele foi vendido, ele é completamente legal, o seguro prestamista é legal, mas se ele tiver lá dentro, né, embutido ali na sua parcela, você está pagando juros, inclusive, sobre ele. E venda casada é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. Venda casada não pode ser feito. E aí você tem direito a resgatar o que vem pela frente, tá? Então, isso tudo esse conhecer o endividamento, é trazer essas informações. E às vezes eu vou confessar que eu fico um pouco assustada, porque tem hora que eu acho até que o que eu falo é muito básico, assim, sabe? Eu fico me questionando. Mas eu entendo que tudo bem, é porque a gente não dá atenção, mas isso é muito básico. Você precisa de conhecer o seu endividamento. Concorda ou não concorda? Coloca no chat para mim se você discorda. Você tem que saber o que tem pela frente, até para saber o que você pode fazer com isso. Porque se você não saber exatamente o que você está devendo, como que você vai definir as ações, né? E aí você está ali muitas vezes preocupada com o seu nome para você, porque você vai ficar sem crédito ou pegar mais crédito. Olha que loucura, para continuar naquela bola de neve. Então conheça, faça um levantamento. A ferramenta que eu vou te dar hoje é uma ferramenta do meu curso, tá? Ela chama, para quem colocar aí no chat, inventário das dívidas, tá? Quem colocar, quem quiser, eu vou mandar amanhã, tudo bem? Ela vai te ajudar a conhecer o seu endividamento, para você entender o que vai ser feito, para você utilizar as estratégias depois, tudo bem? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ei, Carmen, coloca para mim, entendi. Bom, você falou que você está endividado e não sabe como pagar. Então, antes de pagar, você precisa saber se você pode pagar e como você pode pagar.
Então, o primeiro passo, gente, isso é obrigatório, assim, isso não tem jeito, não tem mágica, não tem fórmula mágica. Eu já dei algumas vezes essa ferramenta aqui, ela é uma ferramenta do curso, que ela chama, na verdade, elas trabalham juntas, que é fazer um inventário de todas as suas despesas, todas, 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 todas. Reconhecer o seu custo, o tamanho da sua casa, né, que é o seu custo de vida. Deixa as dívidas de lado, ela não entra aqui. O que você tem que colocar aqui é o que você precisa para viver, entende? Você precisa de conhecer isso. Então, coloca isso no papel. E aí, depois que você colocar isso no papel e casar com o que está sobrando de renda para você, porque às vezes você tem vários empréstimos consignados já sendo descontados ali, né? É suficiente? Carmen, é isso que você tem que fazer, tá? Graça, coloca assim, inventário das dívidas, tá bom? Que a Carol vai saber o que que ela tem que mandar para vocês. A ferramenta chama inventário das dívidas. Então, Carmen, esse é o primeiro passo, tá? Você precisa de saber se cabe ali. O que que vai caber? Porque às vezes você já tem um empréstimo consignado que não tem muito o que fazer, né? Eu expliquei isso ontem para vocês, o que tem é só fazer uma portabilidade, você pode fazer uma portabilidade. Taxa de juros atualmente está alta, né? Não sei se você conseguiria. Mas e se for, por exemplo, o cartão de crédito, o cheque especial? Se você for fazer uma negociação, o banco, assim, quando você está de boa, ele não vai fazer uma boa negociação, só quando você fica muito tempo devendo. E aí, essa parcelinha caberia aqui nas suas despesas? Porque se não couber, não adianta você sair correndo para pagar. Aí você vai ter que usar uma outra estratégia, que é fazer sobrar esse valor, né, que não seria suficiente para pagar toda a dívida, interromper o endividamento através de parar com o cartão de crédito, parar de usar o cheque especial, e aí, se precisar, você pode abrir a conta até em outro banco, como estratégia, você não vai dar calote não, tá? Eu falei isso no início da live. Isso aqui não é um curso para poder ensinar a ser caloteiro, é um curso para te ensinar a sair do endividamento. Você vai pagar, mas você vai pagar se você puder. Porque não adianta nada você ir lá desesperada, faz um acordo e depois você não consegue honrar, porque isso aqui não está equilibrado. Não está sobrando dinheiro. Aí você vai pagar como? Usando o cheque especial de novo, usando o cartão de crédito? Isso é doideira, né, gente? Isso não funciona, tá? Então, isso aqui tem que estar equilibrado, e se for, dependendo do seu caso, você tem que fazer uma reserva aí para quitação de dívida. Tudo bem? Isso tudo são estratégias que a gente trabalha muito no meu curso, a gente trabalha um passo a passo, porque isso, existe um passo a passo. Dívida tem método para você pagar. Cada uma tem uma natureza para você interromper isso, né? Mas eu estou te dando a base, a direção. O que, que você tem que fazer? Vamos voltar no passo 1, parar de usar o cartão de crédito. Passo 2, conhecer o seu endividamento. Eu vou te ajudar como? Com essa ferramenta que eu vou te ajudar aí, vou te colocar para quem quiser, que nada mais é que fazer um levantamento das suas dívidas. E o passo 3 é comportamento, é clareza, saber com o que de fato você pode gastar. E aí, eu gostaria de gastar um tempo com esse assunto. E esse é um assunto importante, gente. Porque, assim, eu aqui ajo como uma irmã mais velha de vocês. Não é a mãe, não é o mestre, não é a pessoa que está lá em cima. É uma irmã mais velha. Nós estamos aqui, uma pessoa que já viveu algumas coisas nessa área, tem mais experiência no sentido de lidar com isso, que já sai de endividamento, que tem formação, enfim. E eu quero dizer para vocês algumas coisas que vocês precisam de visitar, porque se você não fizer isso, você não vai sair desse lugar, tudo bem? Então, o que eu vou falar é muito amoroso, é com uma grande amorosidade, mas é forte, porque se você não lida com esse pilar comportamental, você não muda, porque se dinheiro a gente resolvesse só com dinheiro, problema de dívida, você não estava endividada. Quem já foi lá e renegociou, quem foi lá e pegou um empréstimo consignado, pegou o segundo, pegou o terceiro, não estava endividado, porque senão você pegava um empréstimo, que às vezes é bom,
resolvia seus problemas. Não é isso? E por que não resolveu? Você teve que pedir outro. E por que você foi lá e negociou o cartão de crédito, aí depois você teve que renegociar, e depois você teve que renegociar de novo? Você não resolve com dinheiro, gente. Tá? Você resolve com mudança de comportamento e com conhecimento. Conhecimento sobre você, sobre o que dispara alguns comportamentos que te levam a esses problemas, e conhecimento sobre educação financeira, sobre alfabetização financeira, que é o básico, né? E aí, um convite que eu quero te fazer para você viver a verdade. Parar de viver mentira, né, gente? Isso às vezes é uma coisa muito profunda, mas nós estamos na maturidade, eu me sinto bem à vontade de falar, né? Para quem está aqui me ouvindo, porque a proposta desse perfil não é para ficar jogando conversa fora, né? Claro que um happy hour é muito bom, mas aqui a proposta é trazer um assunto muito sério, que é o uso do seu dinheiro, tá? Então, não adianta você querer viver uma vida que você não está preparada para ela. Então, se você não está dormindo direito, não está cuidando da sua alimentação, está estressado, está com ansiedade, está com enxaqueca, está com depressão, não está tendo produtividade, e você está toda encalacrada, toda devendo um monte de coisa, gente, tem que parar com isso, para agora. Muitas vezes você está cheio de coisa lá na sua vida que você tem que ficar livre delas. E às vezes isso vai doer, porque vai mexer com coisas emocionais, né? A casa que você construiu, que está ligada a não sei o quê, é o carro, foi o carro que você comprou, que você sonhou tanto, mas que ainda não é seu, que você está lá com um bolo de parcela para pagar, e se você não pagar, você vai ficar sem esse carro. Ou você está pagando o carro, mas está fazendo o seu supermercado com cartão de crédito, não está conseguindo pagar o cartão de crédito, está tendo que pagar ele no rotativo. Isso não é uma vida de verdade. Não é uma vida que você está preparado. Então, você tem que recuar, se organizar, porque você pode ter tudo que você quiser na vida. Dinheiro é ferramenta, ele é veículo, ele leva a gente para onde a gente quer. Até para você trazer mais dinheiro para sua vida, se você está nesse estado, você não vai conseguir. Não adianta, tá? Então, o terceiro passo é trazer clareza do que você quer. Que enquanto você não tomar uma decisão, você não vai sair do lugar, você ficar só falando da dívida, que a dívida é um efeito de uma coisa maior. E para você resolver essa dívida, você vai ter que ir lá na base, tá? Carmen, se você quiser participar daqui a pouquinho, eu vou abrir espaço para uma consultoria, tá? Você pede para participar, eu te chamo. E eu posso te responder ao vivo. Se você não quiser, daqui a pouco eu te respondo. Então, você precisa de ter uma autoanálise. E existem, no meu curso eu dou várias ferramentas de autoanálise, de autopercepção, para você ter clareza disso, né? Mas o que eu posso te dar como uma ferramenta de imediato é pensar sobre isso, pensar o que está demais na sua vida. E na medida que você for colocar no papel, é muito interessante que acontece uma coisa muito interessante, porque é quase uma terapia, porque você vai colocando ali todas as coisas e aí você vai pensar sobre elas. Na hora que você somar ali, você vê, puxa, não precisava disso, isso aqui podia tirar. Mas muitas vezes você não coloca por medo, mas não fica nessa escuridão, gente. Quanto mais escuridão, né? Não está enxergando, não tem conhecimento, não está saindo do lugar, como é que você quer mudar isso? Não tem jeito. É mais fácil ter aquela dorzona ali, mas resolver, né? É aquela tal da cirurgia que a gente vai adiando, mas você tem que fazer, faz, sofre ali o pós-operatório, vai para o hospital, não sei o quê, mas você resolve. Eu tava com um negócio no dedo, que eu usei de salto, eu abusei de salto muitos anos, usava aqueles saltos gigantes, né? E aí, o que que aconteceu? O meu dedão cresceu um osso assim, no meio. E aí eu tive que fazer uma cirurgia que corta, faz né? Terrível a cirurgia. Cirurgia horrorosa. Ela é ruim de fazer, ela é ruim de 6 semanas. Depois, mais não sei quanto de pós-operatório. Gente, mas eu não estava conseguindo pisar. Eu pisava, eu andava normal, assim, sem salto, sem nada. Era uma dor terrível no pé. Eu preferi ficar ali 7, 8, 10 semanas.
sofrendo, realmente horroroso, mas hoje não tem nada, vai ser uma vida inteira. Entende? Então, vamos enfrentar isso aí, tá? Uma outra coisa é sair da vida em círculo. O que é essa vida em círculo? É aquele exemplo que eu te dei, de você começa a trabalhar, ganhar, e aí trabalha, ganha, gasta, trabalha, ganha, gasta, trabalha, ganha, gasta, vai gastando, trabalhando, gastando, ganhando, tudo ali. Você só fica ali. Não consegue sair daquilo. E 100% dependendo do seu trabalho. Se você for um funcionário público, você ainda tem uma garantia. Quem é empreendedor? Como é que fica o dia que parar? Né? Então, é sair dessa vida de círculos, aquela famosa corrida dos ratos, essa expressão, não sei se você já ouviu, ela está naquele livro Pai Rico, Pai Pobre. É isso, é sair disso. E para sair disso, como é que você faz? Você tem que ir lá na base, organizar e fazer sobrar, tá? A princípio quitar as dívidas, mas depois fazer sobrar para guardar, para você viajar, para você crescer patrimônio, para você fazer as coisas com o seu dinheiro. Porque hoje, se você está todo endividado, a Carmen colocou aqui algumas coisas, se você quiser vir, Carmen. Você colocou, por exemplo, o cartão é de 6 mil, o empréstimo, você caiu um golpe ainda por cima, né? Você ainda caiu no golpe. Agora eles estão falando aí que tem dinheiro para receber, né? Todo mundo acha que o dinheiro cai do céu, assim. Não cai, né, gente? Na verdade, o dinheiro a gente fabrica ele, a gente faz dinheiro e troca através do nosso trabalho. Então, isso tudo a gente vai caindo nessas armadilhas aí. Então, o que que acontece? Se você está nesse processo, você tem que parar tudo agora. Coloca suas dívidas de lado. Você não é caloteira, você não é desonesta, você vai pagar. Mas aqui você tem que organizar, que é a sua vida. O supermercado, colão, padaria, né? A manutenção da sua casa, o transporte, o que que você tem aquele custo fixo. Tira o que não é preciso. Eu sei de gente que, pela vaidade do carro estar na garagem, não precisa muito de usar, tá devendo, tá financiando, não tá sobrando, não tá dormindo, mas não vende o carro. Seria muito mais barato andar de Uber. Você gasta 30% do valor de um carro por ano e o carro tá parado na garagem. Será que não seria a hora de você repensar? Então é hora de você visitar essas coisas e só você vai saber aonde você vai poder mexer. Mas o fato é que a notícia que eu tenho para te dar é que se você não fizer isso, não vai sair do lugar. Porque 1 mais 1 é igual a 2. Até a educação de filhos, gente, tá? Se você não, de fato, não está conseguindo honrar, se está tudo desorganizado ali e o seu filho está estudando em uma determinada escola, até isso você tem que repensar para você sair disso. Depois que você sair equilibrado, você se prepara para poder colocar. E não ir colocando despesas na nossa vida, porque a gente quer ter aquela vida, porque a gente quer dar aquilo, mas com dinheiro que não é seu. Então, o 1.000 para você, tudo que você paga de R$ 1.000, sai 1.200, 1.300, 1.400, que você está pegando emprestado, sai 1.500. Tá tudo saindo mais caro, né? Então, é parar com essa coisa de se comparar, porque a gente fica ali, às vezes, competindo com o irmão, competindo com o vizinho, competindo com um amigo que fez o mesmo curso superior, que tem a mesma profissão. Você tem a sua história. Às vezes você é uma mulher que teve que bancar a casa fazer papel de pai e mãe. Às vezes você teve que, a seu começo lá, você não herdou nada, porque muita gente herda as coisas, né? Eu costumo brincar que eu falo assim, um dia eu quero ter uma sensação de herdar alguma coisa, que eu não herdei nada e não tenho a menor possibilidade. Mas também deve ser bom herdar, né? Tem gente que herda, às vezes você não herdou, né? Então, assim, você tem a sua vida, para com essa síndrome de comparação, e aí você compara e compete, né? Aí você quer ter a mesma coisa que o outro, mas financiando não sei quantas vezes e enfiando essa parcela numa renda que não vai ser possível de pagar. E aí? Como é que vai ser? Isso está tirando a sua energia, a sua saúde. Como é que é o planejamento de longo prazo? Como é que vai ser esse envelhecimento, né? Então, depois que você usar esse passo, que é o passo de tomar, de aceitar, sabe? Porque eu sei que isso é difícil, mas é importante aceitar. Olha, realmente isso aqui é o que eu dou conta. Gente, você tira um peso das suas costas, acredita em mim, você tira um pesão, um peso grande quando você fala, não, isso eu não dou conta agora. Admitir isso é muito digno, muito nobre. E aí você tirar aquilo que e deixar
o espaço para sobrar, para você resolver esse problema dos 6 mil aí, cara, das dívidas, do empréstimo, entende? É isso que você tem que fazer. Deixa esse cartão de lado, para de pagar as coisas no cartão, vai lá, organiza aqui, e aí depois você volta lá. É assim que funciona, tá? E outra coisa, você não é caloteira. As operadoras de cartão, os bancos sabem disso, eles estão aí te oferecendo. Você tem uma renda de 10 e tem um cartão de 20. Não é isso? Imagina. Você pode gastar o dobro do que você ganha no limite. Então, o sistema sabe. Então, se ele foi conivente com você, dessa loucura toda que muitas vezes foi feita, o que você tem que fazer? Você fala, vou pagar, mas vou pagar na hora que eu tiver um valor ali para poder propor uma negociação. Às vezes, para você vai ser essa a solução, tá? Esse é um dos caminhos. Então, parar de mentir para si, parar de competir, visitar as coisas que estão na sua vida, o seu curso de vida, pensar nas estratégias que você pode fazer para poder enxugar, né? E no momento que você for fazer isso, não fica preocupando com coisinhas somente. É claro que tem que um pouquinho de cada coisa dar um pocão, mas não fica só tirando aquilo que vai te dar energia e força para poder lidar com isso. Que a primeira coisa que a gente faz, às vezes, principalmente a mulher, vai lá, corta a academia, a terapia, ou não sei o que, acaba, tira toda a fonte de recurso pessoal, mas deixa o filho com isso, não sei o que, com isso. Eu vou te dar uma opinião. Equilibra isso, tá? Porque até para você ajudar os seus filhos, você tem que estar bem. Então, faça um equilíbrio aí, porque não é assim. Isso é coisa de culpa que a gente carrega, tá bom? E aí você vira para mim e fala assim, Ellen, então qual que é a solução, né? Porque você fala assim para mim, eu que te pergunto, né? Não tem jeito, Ellen, não tem jeito de eu cortar nada. Você vai lá olhar, não tem jeito de tirar, não tem jeito, como é que eu vou lá? Vou falar para meu pai que eu não posso ajudar, como é que eu vou lá falar para minha mãe, como é que eu vou lá tirar meu filho da escola, como é que eu vou vender minha casa, como é que eu vou ficar sem carro, como é que eu vou diminuir o meu supermercado? Bom, e aí eu que te pergunto, se não tem jeito de você fazer nenhum tipo de mudança, qual que é a solução que você tem? Hum? Porque 1 mais 1 é igual a 2. Se você aqui não está fechando e você vai lá e pega um empréstimo, esse valor aqui que você gasta vai crescer ainda mais. E a renda ela é única. Você só vai criar mais um problema. Isso é um problema matemático. Então, o que você tem que fazer? Organiza aqui o seu custo para fazer ele sobrar, tá? Então, aqui, esse é o seu custo, esse aqui é a sua renda, perdão, essa é a renda. Aqui é o seu custo. Então, organiza para fazer ele sobrar, ele tem que estar sempre abaixo da renda. E essa diferença, se ela não for suficiente para quitar suas dívidas, você vai guardar para poder quitar as dívidas. Essa é uma boa estratégia para você utilizar. E vai parar imediatamente de usar esse cartão de crédito. Vai começar, isso vai te dar um senso de realidade, um senso de segurança muito grande, que é pagar à vista, usar o seu dinheiro. Então, a renda chegou, você já vai dividir em metas, né? É como se fossem metas mesmo. Você vai colocar, olha, para o supermercado eu vou poder tanto para isso, para isso, para isso. E essas metas, elas precisam de acompanhar o que você tem de renda. Não adianta você falar, eu gasto 3 mil no supermercado, se na hora que você soma todas as despesas, conta de água, de luz, não sei o que, ultrapassa. Você vai ter que mexer onde é variável. E aí, como que você mexe? Vai ter que conversar com todo mundo na família, vai ter que pedir auxílio de todo mundo, vai ter que mostrar isso para as pessoas. Não dá, é assim que a gente pode viver. A gente vive com o que a gente pode, né? Então tem que haver essa conversa aqui. Tá, Ellen, mas eu estou num nível de endividamento que eu estou com 80% da minha renda endividada. Bom, aí o seu caso é outro. Aí provavelmente você vai ter que parar tudo mesmo e entrar com um processo com uma lei de superendividamento. Entende? Que todos os casos têm solução. Mas mesmo para essa pessoa que entra com a lei de superendividamento, se ela não mexer na base, ela vai entrar nela de novo. Se ela não organizar a base. Então, de qualquer forma, você precisa de atuar no que você está trazendo de custo para a sua vida. E viver com aquilo que é possível, né? Olhar
Porque muitas vezes a gente compensa muitas coisas, né? Você compensa muitas carências, falta de tempo, falta de dar atenção para os relacionamentos, outras coisas que estão precisando de atenção, você joga na questão financeira, você vai compensando, né? Ou comprando, ou presenteando, ou fazendo tudo para todo mundo, né? E usando o cartão de crédito na maioria das vezes. Principalmente quem é funcionário público, né, gente? E, Neide, você tem dificuldade, né? Mas então o primeiro passo, Neide, é esse. É você colocar no papel mesmo, tá? É isso. E estabelecer metas. Metas é o que você pode gastar. E aí você vai monitorar essas metas. Óbvio que às vezes você começa o primeiro mês, você coloca a meta, mas você não, às vezes você errou ali, né? Errou, aí você controla, você acompanha. No meu curso eu tenho uma ferramenta que chama linha do tempo. Essa ferramenta eu não posso dar para vocês, porque na verdade ela é uma ferramenta digital, é realmente só para quem participa, mas eu costumo dar todas as ferramentas que levam a ela, que desde a semana passada, né? A mapa, inventário, hoje eu vou dar as dívidas, porque depois que você construiu isso tudo, você chega nela, porque é esse monitoramento, mas eu posso te explicar como é que funciona, é muito simples, você pode inclusive fazer a sua, que é você saber exatamente quanto, com base naquelas metas que você estabeleceu, você vai acompanhando ali. Não é que você vai anotar todos os seus gastos, você estabeleceu uma meta, mas você vai monitorar a meta que você colocou. Você é que mexe nessa meta. Se você não quiser colocar alguma coisa, ou eu gastei mais no supermercado aqui, ou agora eu quero viajar, eu quero fazer minha viagem, onde eu vou mexer para poder sobrar um pouquinho mais aqui? É um processo consciente, entende? É um processo que você direciona para onde o seu dinheiro vai. Se você não faz isso, né, ninguém vai te obrigar, não é que você tem que fazer isso ou aquilo, você que determina como é que você vai gastar seu dinheiro. Mas você concorda que se você gasta a revelia, acabou, você vai usando o cartão, acabou, você vai fazendo, isso não vai dar bom, não. Vai dar problema. Se você está endividado, você está vivendo isso. Então, respondendo, Rita, primeiro deixa eu falar com a Rita aqui. Não sei o que fazer, me ajuda. Isso tudo eu já estou te ajudando, Rita. Coloca aí inventário das dívidas, porque esse é o primeiro passo para você sair das dívidas, tá? Você saber as dívidas que você tem, como é que elas são, tudo bem? Então vamos relembrar os passos. Eles não estão numa ordem, mas todos eles têm uma importância muito grande. A primeira coisa é você interromper o uso do cartão de crédito. A segunda é você saber o seu endividamento. Como é que se interrompe o seu uso do cartão de crédito? Independente da fatura que você tem lá, começa a pagar à vista. Ela, então, eu tenho uma fatura e tenho o supermercado desse mês. O que eu faço? O dinheiro é um só. Se eu pago a fatura, eu tenho que usar o cartão de novo para pagar o supermercado. O que eu faço? Não pago a fatura e pago o supermercado à vista. E isso aqui você vai negociar. Tudo bem? Não preocupa com isso. Você vai negociar, você vai pagar. Mas a primeira coisa, nesse primeiro mês vai acontecer isso. Depois, coloca tudo no papel. Você precisa de saber exatamente, estabelecer meta. Inclusive, pega um histórico, vai lá no cartão, nos boletos, sei lá, no extrato bancário, e para você entender quanto que você gasta com cada coisa. Porque, normalmente, quem está organizado não sabe nem quanto que gasta com as coisas, né? Vai gastando, né? De forma aleatória. Então, esse é o primeiro passo, tá? E o segundo passo, então, conhecer o seu endividamento. O terceiro, ter clareza, e aí visitar o que realmente você pode ter hoje na sua vida. E tirar aquelas coisas que você não pode, né, gente? Fazer uma faxina. E, por último, fazer. Porque muita gente sabe que tem que fazer, mas não faz. E o fazer e não fazer, o saber e não fazer é ainda não saber. Quem quiser o inventário das dívidas, coloca o inventário das dívidas aí no chat, que eu peço Carol para mandar para vocês hoje. Né? Bom, é isso que eu reservei para vocês. Deixa eu ver se tem aqui. A separação, né, Roseni? Isso pode acontecer, sim. A separação traz muitas coisas, mas mais do que nunca agora você precisa estar organizada.
mais do que nunca. Então, usa o inventário, usa aquela ferramenta mapa que eu mandei ontem, na segunda-feira, que é colocar, né? A mapa é isso, é você colocar tudo ali no papel, equilibrar, para não deixar isso tomar uma proporção muito grande, né? Seria isso que eu preparei para vocês. Qualquer dúvida, vocês me chamam. Acho que eu respondi tudo, né? E se você ainda não é inscrita, se você caiu aqui por acaso, se inscreva, ativa o sininho, porque você vai ser avisada dos novos conteúdos, tudo bem? Uma outra coisa também, nós estamos aqui criando uma grande comunidade das mulheres bem resolvidas, aquelas que comandam o seu dinheiro. Então ajuda esse perfil a crescer, compartilha com uma amiga que você sabe que também. Às vezes você, enfim, não tem certeza que ela tem, mas provavelmente tem, porque os dados de endividamento no Brasil são assustadores. Então, aquela pessoa que você olha e você acha que ela está super organizada, às vezes ela está mais enrolada que você. Então, compartilha para a gente fazer isso aqui crescer, para ser uma grande comunidade, tudo bem? Das mulheres que comandam, as mulheres que estão na maturidade, que são diferentes, né? Que tomam assim as rédeas nas próprias mãos e fazem a coisa acontecer. Aqui nós vamos construir isso. Então, se você quiser ativar, né, o gene aí da generosidade, faça isso, compartilha. E eu te vejo na segunda-feira. Tem alguém que me pediu aqui para participar? Não. Então é isso. Beijo para vocês e vejo vocês na segunda-feira que vem, no podcast 45 mais. Até lá.